Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas, se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 25 de Provérbios. O capítulo 25 de Provérbios inicia uma nova seção do livro. Logo no primeiro versículo, somos informados de que estes também são provérbios de Salomão, reunidos pelos homens do rei Ezequias cerca de 300 anos depois de terem sido escritos. Esse detalhe histórico revela uma verdade muito importante. Deus preserva a sua palavra através das gerações. O que Salomão escreveu não se perdeu com o passar do tempo. O Senhor levantou homens fiéis para organizar, conservar e transmitir esses ensinamentos ao seu povo. Ao longo deste capítulo, Salomão trata principalmente da humildade, da prudência, do domínio da língua, da paciência e da maneira como devemos nos relacionar tanto com as autoridades quanto com o próximo. A mensagem central é clara. A verdadeira grandeza nasce de um coração humilde e completamente governado por Deus. Logo no início, encontramos uma das declarações mais profundas de todo o livro. Salomão afirma que a glória de Deus consiste em ocultar certas coisas, enquanto a glória dos reis está em investigá-las. Existe aqui uma revelação extraordinária. Deus não esconde a verdade para impedir que a encontremos. Ele a oculta para despertar em nós o desejo de buscá-lo. Ao longo das Escrituras, o Senhor revela seus mistérios àqueles que o procuram com sinceridade. Foi assim com Daniel, com os profetas e mais tarde com os discípulos de Jesus. Isso explica porque muitas pessoas leem a Bíblia apenas como um livro de história, enquanto outras encontram nela tesouros espirituais inesgotáveis. A diferença não está apenas na inteligência, mas principalmente na disposição do coração em buscar a Deus. Em seguida, Salomão compara o coração dos reis à altura dos céus e à profundidade da terra, mostrando que nem tudo pode ser compreendido facilmente. Logo depois, ele utiliza a imagem da prata sendo refinada no fogo para ensinar que, quando as impurezas são removidas, o metal se torna útil. Existe aqui uma tipologia muito bonita. Assim como a prata precisa passar pelo fogo para ser purificada, Deus também utiliza as provações para purificar a nossa fé. O objetivo nunca é destruir seus filhos, mas torná-los cada vez mais parecidos com Cristo. Mais adiante, Salomão ensina que ninguém deve se exaltar diante do rei. É muito melhor ser chamado para um lugar de honra do que ser humilhado por ter buscado esse lugar por conta própria. Esse princípio aponta diretamente para os ensinamentos de Jesus. No Evangelho de Lucas, Cristo utiliza praticamente o mesmo exemplo para ensinar que aquele que se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Isso mostra que a humildade não é apenas uma virtude recomendada por Salomão. Ela faz parte do próprio caráter do reino de Deus. O capítulo também dedica grande atenção ao poder das palavras. Salomão afirma que uma palavra dita no tempo certo é como maçãs de ouro em bandejas de prata. Que imagem extraordinária! O valor não está apenas na palavra correta, mas no momento correto. Existe uma enorme diferença entre falar a verdade e falar a verdade na hora certa. A verdadeira sabedoria sabe quando encorajar, quando corrigir, quando permanecer em silêncio e quando agir. Mais adiante, encontramos um dos ensinamentos mais belos de todo o Antigo Testamento. Salomão diz que, se o nosso inimigo tiver fome, devemos lhe dar de comer. Se tiver sede, devemos lhe dar de beber. Essa é uma das maiores revelações do amor de Deus em todo o livro de Provérbios. Séculos depois, o apóstolo Paulo cita exatamente esse texto em sua carta aos Romanos, para ensinar que o mal não deve ser vencido com mais mal, mas com o bem. Jesus nos levaria esse princípio ainda mais longe ao ordenar que amássemos os nossos inimigos. Perceba como Provérbios já preparava o caminho para o Evangelho. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre desejou formar um povo que refletisse seu caráter misericordioso. Nos versículos finais, encontramos outro ensinamento muito profundo. Salomão afirma que a pessoa sem domínio próprio é como uma cidade derrubada, sem muros. Na antiguidade, uma cidade sem muros permanecia completamente vulnerável aos ataques inimigos. Da mesma forma, quem não aprende a controlar suas emoções, seus impulsos e seus desejos, fica exposto às tentações e às investidas do inimigo. Essa imagem aponta diretamente para o fruto do Espírito descrito por Paulo. O
O domínio próprio não nasce apenas do esforço humano. Ele é produzido pelo Espírito Santo na vida daquele que permanece unido a Cristo. Provérbios capítulo 25 nos ensina que Deus honra os humildes, revela seus tesouros àqueles que o buscam com sinceridade, utiliza as provações para purificar nossa fé e deseja que nossas palavras, nossas atitudes e nossas reações reflitam seu caráter. A verdadeira força não está em dominar outras pessoas, mas em permitir que Deus governe completamente o nosso coração. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Você tem buscado os tesouros escondidos da palavra de Deus ou apenas feito uma leitura superficial das Escrituras? Sua humildade é verdadeira ou depende do reconhecimento das pessoas? Você costuma falar a verdade na hora certa ou permite que a impulsividade controle suas palavras? Como você reage quando é tratado injustamente? Responde com vingança ou com o amor que Cristo ensinou? Se sua vida fosse comparada a uma cidade, seus muros espirituais estariam fortes, ou existem áreas onde ainda falta domínio próprio e vigilância? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.